Tudo bem, pessoal? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Elementos de Álgebra e Análise Tensorial para Mecânica Contínua. Aqui quem fala com vocês é o Cássio. E essa aula aqui que a gente vai apresentar para vocês é um pouco sobre alguns exemplos, propriamente dito, de contração dupla. Tudo certo? Pois bem, nessa aula eu vou apresentar para vocês dois exemplos apenas. Tá? A ideia é passar, dependendo do nível de dificuldade, um ou dois exemplos por aula seguinte. Tudo certo? Então a ideia do primeiro exemplo é a coisa mais simples possível. Nós vamos escolher um tensor T e J e I e J, tensor de segunda ordem ainda, tá? O mais simples possível, e um tensor M, que também será M e J e I e J. Tá? Isso daqui é o exemplo mais simples que eu consigo passar para vocês. Quando a gente viu a aula anterior, eu apresentei um exemplo que é até mais difícil do que esse daí. A ideia é retornar um pouco em termos de dificuldade e a partir daí começar a crescer o nível de dificuldade que a gente vai trabalhar nos nossos exemplos. Tudo certo? Então o que a gente vai fazer? Propriamente dito, direto à contração dupla. O que a gente tem? T contraído duplamente com M. O que a gente vai ficar? T e J e I e J contraído duplamente com M. Como eu falei anteriormente, a gente não pode repetir os índices do I e J, então aqui eu vou inventar outros dois índices. Geralmente a gente acaba utilizando K e L, só porque está na sequência mesmo, EK e EL. O que é o nosso produto de contração dupla? A gente vai contrair o último índice do primeiro tensor com o primeiro índice do segundo tensor, então a gente vai retornar com um delta JK. Como a gente está falando de contração dupla, a gente vai contrair o penúltimo índice do primeiro tensor com o segundo índice do segundo tensor. Tudo certo? Então a gente vai ter um delta IL. Dessa forma a gente consegue dar continuidade ao nosso exemplo. Então a gente tem TIJ, MKL, delta JK e delta IL. E as bases? Bem, a gente acabou utilizando nesse exemplo todas as bases. Depois, quando a gente trabalhar com tensores de ordem mais alta, a gente vai ver que vai continuar uma certa base indicando o nosso tensor. Aqui a gente tem novamente um escalar. Tudo certo? Então, terminando a nossa operação, temos T e J, M, o índice K a gente vai trocar por J e o índice L vamos trocar por I. Como vocês podem ver, T e J, M, J, I. E com isso daqui a gente tem o resultado dessa nossa operação. Bem simples assim, pessoal. Tudo certo? Então vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, como vocês podem ver, eu escolhi qualquer letra para representar os tensores. Ainda estamos trabalhando com tensores de ordem 2. O que importa é que vocês não podem se prender à letra que a gente acaba utilizando. Então é muito comum que a gente acabe utilizando sempre as mesmas letras, e isso acaba meio que condicionando vocês a entender os exemplos somente com as mesmas nomenclaturas. Tá? Então eu estou tentando variar bastante para vocês conseguirem compreender de uma forma mais didática possível. Então o que eu vou fazer nesse segundo exemplo? O primeiro tensor eu ainda vou chamar de, em função das bases I e J. Então aqui eu tenho um X, IJ, EI e J, mas o segundo tensor eu já vou começar a abrir ele em termos da orientação específica, isso é, S12, E1, E2, mais um S23, E2, E3. Como é que fica a nossa contração dupla neste exemplo em questão? Bem, é a mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Pode parecer mais assustador, mas não é. Então a gente vai ter um X e J, EI e J, contraído com S12, E1, E2, mais S23, E2, E3. Então antes de começar a fazer esse produto, eu vou acabar separando segundo as nossas somas, tá? X contraído com a primeira parte e X contraído com a segunda parte. Então isso daqui eu vou reescrever como X e J e I e J contraído com S12, E1, E2 mais X e J e I e J
contraído com S23, E2, E3. Como é que a gente vai proceder? A gente vai proceder da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então eu vou contrair esses dois índices, vai me resultar um delta J1. E a gente vai contrair esses últimos índices aqui. Isso daqui vai retornar um delta I2. A mesma coisa a gente vai fazer para o outro produto, tá? Delta J2 e delta I3. Desculpem, eu acabei esquecendo o pontinho aqui no I, tá? Então, resolvendo essas operações, o que a gente vai ter? X e J, S12, delta J1, delta I2, J1 e 2, mais X e J desse daqui, S23, delta J2, delta I3. Então, o que acontece? Como vocês podem ver, nossos índices aqui estão em termos de uma letra e um número. O que acontece é que J ele é igual a 1, 2 ou 3. E o 1 é somente igual a 1. O 1 a gente não pode ficar variando. Então, isso daqui é como se a gente tivesse J igual a 1, 2 ou 3. Então, quando a gente vai fazer essa operação, a gente tem que o nosso J, pela nossa definição do nosso tensor, vocês se lembram disso? Isso é igual a 1, isso é igual a 0, isso é igual a 0. Para o nosso J, para esse valor aqui ser igual a 1, que é o que a gente está querendo fazer para fazer essa substituição, o nosso J deve ser igual a 1. Então aqui a gente tem J igual a 1. Tá certo? Vou escrever um bonitinho. Então o que a gente vai ficar? No primeiro, e no segundo caso também, o I deve ser igual a 2 pela mesma razão que eu expus para esse delta aqui. Tudo certo? Então, quando a gente for escrever isso daqui, o que a gente vai ter? XI. O I eu vou trocar por 2. Gente, atenção. A gente não pode trocar o 2 pelo I. A gente tem que trocar o I pelo 2. Tudo certo? O 2 é um valor com uma orientação fixa. Ele não tem aquele valor que varia. Ele é fixo, tá? O I e o J, consequentemente, eles estão variando. Eles podem variar de 1 até 3. Quando a gente está falando isso daqui, a gente está falando um somatório em termos de I e J, com I e J variando de 1 até 3. O único termo que não vai ser nulo vai ser quando J for igual a 1 e quando I for igual a 2. Então, quando I for igual a 2 e nosso J igual a 1. S12. Tudo certo? E na continuidade a gente tem a mesma coisa. X, o J tem que ser igual a 2. Desculpem, eu comecei com o J, era para ter começado com I, tá? O I igual a 3 e o J igual a 2. S2, 3. Com isso daqui a gente encerra o nosso segundo exemplo. Tudo certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, tchau, tchau.